Continuamos da história do desaparecimento do caseiro Agostinho Dias de Assis. Vem pra mim. Ontem nós demos destaque a essa história. Estivemos com os parentes do seu Agostinho, conversamos com o vizinho, essa história que acontece em Jaboticatubas e que tem muito ainda a ser investigado e muitas perguntas que precisam ser respondidas. Aonde está o seu Agostinho? O que aconteceu com ele? E essa história ganha um rumo diferente porque aparece no contexto desse caso um companheiro dele, que até agora ninguém conversou com esse companheiro. Ele também não se apresentou à polícia. Ele está sendo procurado? Não está sendo procurado. Mas diante das circunstâncias, já que era um companheiro, por que não procurar a polícia para trazer alguma informação sobre Agostinho? E aí o contexto dessa história leva essa mesma pessoa a ser suspeita de qualquer situação que ainda possa ser revelada. Porque esse companheiro vai até o condomínio onde o Agostinho trabalhou, num dia que não faz o menor sentido, às 4h40 da manhã, ou seja, 4 horas da manhã, fica no condomínio lá por algumas horas, sai por volta de 10 horas da manhã, não foi visto mais. E se o Agostinho estava no condomínio, né? Essa imagem aqui, ó, é a imagem do dia 14. Lembrando que a foto de desaparecido aqui do Agostinho é do dia 15. Essa foto do dia 14... essa aqui é a imagem de ontem, né? Que ele chega no condomínio, não é isso? Ou é a imagem nova? Qual que é a imagem essa? É a imagem de ontem que ele chega ao condomínio por volta de 4 horas da manhã. Ele chega lá supostamente para se encontrar com o Agostinho, que é o caseiro desse condomínio. E aí, de repente, o porteiro que tá lá fala assim, mas... uma hora dessa aqui? Não, porque eu preciso ir lá no Agostinho. Não, então peraí. Para eu liberar a sua entrada, eu preciso que você me passe sua CNH para eu ter o registro do seu nome completo, CPF e tudo mais. E depois disso você entra. Foi identificado e tudo mais. E aí ele sai por volta de 10 horas da manhã. Então tem um contexto de uma nova imagem. Essa imagem é mais recente agora, não é? Essa do dia 14, sim, que agora a gente já consegue perceber que o dia é o mesmo ângulo, então para não me confundir aqui com a informação. Essa imagem é uma imagem nova nesse caso. No dia 14, o companheiro do seu Agostinho vai nesse mesmo condomínio e vai para levar uma marmita. O seu Agostinho ficava lá trabalhando como caseiro para diversas pessoas que moram lá. E muitos, inclusive, utilizam-se desse espaço, desse condomínio, apenas nos finais de semana, passa a ser casa de final de semana. Ele entra e sai por 10 minutos, mais ou menos, é o tempo que ele entra e sai. Depois disso, me dá a foto do seu Agostinho mais uma vez. Depois disso, o seu Agostinho não é mais visto. Isso já é o dia 15. Essa imagem do dia 14, tá? Então tá aqui, ó. Município Jaboticatubas, o desaparecimento, como você viu no detalhe da imagem ali, que estava no desaparecido, no dia 15. Aqui, ó. Dia 15, o desaparecimento. A imagem dele no condomínio, dia 14. Pode pôr a outra foto. Pode deixar aí. Seu Agostinho, uma pessoa idônea. Seu Agostinho, uma pessoa que todos lá do condomínio o conhecem, que tem o maior respeito por ele, porque é realmente uma pessoa que estava ali em prol daquela comunidade prestando serviço. 66 anos. E aí, meu amigo, depois disso ele não é mais visto. Quem dá falta do seu Agostinho pela primeira vez é um vizinho dele de frente, que ontem nós trouxemos a entrevista. Se for possível resgatar as imagens do local onde o seu Agostinho mora, o local onde foi encontrado, inclusive, a porta arrombada, é nesse local. Não é tão distante lá do condomínio, relativamente, mas veja que é um local simples. O vizinho de frente deu falta do seu Agostinho, percebeu que uma das portas estava arrombada, acionou a polícia, com autorização entrou e viu a casa. Tem a imagem também aí da casa, se for possível resgatar. Do lado de dentro estava tudo revirado. E ontem nós mostramos aqui a Gisele no local, trazendo a informação de que tinham entrado na casa do seu Agostinho. Alguém entrou, invadiu e levou televisão, levou pertences do seu Agostinho, equipamentos eletrônicos. Então, assim, alguém esteve nessa casa. Só por aqui já tem um sinal de... Aqui eu não tenho medo de falar e errar, não. Tem um crime porque essa casa foi invadida. O crime de invasão. No mínimo. No mínimo. Agora tem que ir além. Porque se alguém entra na casa do seu Agostinho, até o botijão de gás leva.
e ele não é mais visto, seja na própria casa ou seja no condomínio. Não é estranho? Não é para todo mundo ficar, opa, o que realmente aconteceu com o seu Agostinho? E aí entra na história o tal companheiro. Quem o tinha visto já alguma vez, e pelo próprio relato do seu Agostinho, eu falo com base na entrevista ontem do seu Pimentel, que é o vizinho de frente, diz o seguinte, ó, o seu Agostinho estava reclamando já dessa companhia, ele ficava só dentro de casa, já tinha vendido o tanquinho. Segundo o que foi dito, uma pessoa aí usuária de drogas ou que mexe com drogas, ainda isso precisa ser investigado e apurado se é isso mesmo, mas o seu Agostinho já tinha falado sobre isso e que ele estava meio agressivo, então assim, vai levando para um contexto em que as coisas, sabe? E essa é a região. Porque se algo aconteceu com o Agostinho nessa história, se ele está desaparecido, ninguém da família acredita que ele desapareceria por conta própria. Eu vou sumir no mapa e não vou falar com ninguém. Ninguém da família. Ontem nós entrevistamos aqui 2 pessoas e o próprio síndico do condomínio. Não, o seu Agostinho não. O seu Agostinho é uma pessoa reta. Não faria isso de forma alguma, não teria motivo para isso. Mas olha a região. Região com lagoa, região de mata e muito mais. Nós continuamos hoje nessa história. Eu precisava de contextualizar isso para todos que chegam agora na cidade e que estão pegando essa história. Na semana passada, um desfecho trágico e triste na história do Duzinho e do Edmar, o fazendeiro lá de Baldinho, né? E agora nós estamos nessa história do seu Agostinho, que também está intrigante. As atualizações do caso agora ao vivo com o repórter Vinícius Rangel, que está no local ao vivo. Diga lá, Vinícius, contextualizei aqui porque tem muito detalhe nessa história, né? Quem cai de paraquedas não entende o que está acontecendo. Vai lá. E Moreira, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando Cidade Alerta. Exatamente, muitos detalhes, muitas coisas nesse caso que tem chamado a atenção. Nós estamos aqui em Jaboticatubas, eu quero mostrar aqui primeiro junto com o Biro o seguinte, essa aqui é a estrada que leva o condomínio, né, do condomínio até a casa do Agostinho. Daqui lá são cerca de 5 quilômetros, Elvit, então é próximo, né? Não é algo que dá para fazer assim, caminhando tranquilamente, rápido, mas dá para poder chegar lá. E era comum o Agostinho passar por aqui pela manhã para poder vir trabalhar, também à noite, quando saía do condomínio e voltava para casa, o pessoal via ele vindo, cumprimentava ele no meio do caminho, passava de carro, às vezes oferecia uma carona, aquela gentileza que a gente está acostumado. Pois bem, ele não fez esse caminho de volta até então, Moreira. Por quê? Não há registros da saída do Agostinho. O pessoal do condomínio está muito empenhado em encontrar qual foi a última vez que ele entrou no condomínio, qual foi a última vez que ele saiu desse condomínio. Nós não temos esses registros ainda, ou seja, ao que tudo indica, ali pelo dia 13, dia 14, o Agostinho estava no condomínio e não teria saído. Não temos essa imagem dele saindo e indo para casa. Por que isso? Já seria um sinal de que esse relacionamento lá com o companheiro não estava muito bom e ele já não estava querendo ir para casa e ficava aqui no condomínio? O Agostinho, nós precisamos lembrar, ele não é funcionário desse condomínio aqui de Jaboticatubas. Ele presta serviço para vários sítios, donos de sítios. Ele regava o jardim, cuidava ali das plantas, às vezes dormia uma vez ou outra em algum sítio para que não ficasse sozinho o imóvel. Então ele não é funcionário do condomínio. Ele teria passado a ficar mais aqui porque não estava querendo ir para casa. Essas datas estão um pouquinho desencontradas, já que o Pimentel, o José Pimentel, que deu entrevista ontem para Gisele Ramos, ele falou que teria sentido falta do Agostinho ali pelo dia 17, 18, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que essas datas, às vezes, com o passar do dia, com o tempo, podem ficar um pouco desencontradas mesmo. Então, aqui do condomínio não tem registros que ele tenha saído ao longo desses dias. As imagens que nós obtivemos hoje, elas dizem um pouco para nós do passo a passo desse caso. A imagem que você mostrou agora há pouco, Moreira, do dia 14, o companheiro do Agostinho entra no condomínio por volta de meio-dia. Ele diz aqui na portaria que vai levar uma marmita para o companheiro, ou seja, o Agostinho estava aqui e estava vivo, já que ele estava recebendo o almoço. Pouco depois ele sai. Então veja bem, o Agostinho ficava aqui em vários sítios, em várias casas, ele não tinha um local específico, uma casa específica em que ele morava, não. Ele não morava no condomínio, ele morava na casa dele a 5 quilômetros daqui. E depois, então a gente não tem. No dia 14, o companheiro do Agostinho entra no condomínio para levar a marmita e sai. Fica pouquíssimos minutos dentro do condomínio. Depois disso, a gente não tem registro do Agostinho saindo do condomínio, pelo menos não pelas câmeras, não avisando o pessoal da portaria. Ele pode ter saído pegando a carona com alguém?
Pode, mas é difícil. Teoricamente, ele ficou por aqui. E no dia 18, às 4 e pouca da manhã, 4h40 da manhã, esse companheiro volta, entra no condomínio. Nós temos a imagem. Quando ele entra, Moreira, ele tá de moletom, de short preto e de chinelo, um chinelo branco. É bem claro que ele tá de chinelo. Depois, ele sai desse condomínio às 10h28 da manhã. Ou seja, ele ficou aproximadamente 6 horas dentro do condomínio. Fazendo o quê? Aí é que tá a pergunta. Porque quando ele sai às 10 da manhã do dia 18, e foi o último registro e a última notícia que nós temos desse companheiro do Agostinho, ele sai sem o moletom, já tá com uma camiseta, e ele sai com o que parece ser uma botina, uma bota dessas que o pessoal usa para poder fazer serviços mais pesados, sabe? Ele está com o que parece ser uma botina. O que ele fez durante essas 6 horas que ele ficou dentro do condomínio? E ele teve acesso ao condomínio porque iria ver o Agostinho. Muitas perguntas ainda nesse caso. Ele pode ter, por exemplo, entrado para a área de mata. Ele pode ter ido próximo à lagoa. Nós estamos falando de um condomínio, Moreira, de 100 hectares. Para quem está em casa fica meio perdido, né? É muita terra. Nós estamos falando aí de cerca de 140 campos de futebol. É muito grande a área aqui, que ainda não foi vistoriada pela polícia. A polícia não esteve aqui, o Corpo de Bombeiros não esteve aqui, mesmo com esse desaparecimento já completando 12 dias, pelo menos. Nós estamos falando de um caso que está se arrastando. Nós entramos em contato com a polícia. Polícia Civil, o que está acontecendo? Nós temos um desaparecido. A nota simples da Polícia Civil disse o seguinte para nós: olha, foi registrado um boletim de ocorrência do desaparecimento do Agostinho na Delegacia de Desaparecidos em Belo Horizonte. Mas Belo Horizonte não cuida de Jaboticatubas, então nós mandamos o caso para a Delegacia de Jaboticatubas cuidar. Interior, às vezes é 1, 2 delegados cuidando de tudo, não tem aquela divisão como a gente tem na capital, várias delegacias. Porém, Moreira, hoje o síndico aqui do condomínio, ele foi até a delegacia. E a informação que ele tem é o seguinte: olha, o caso não chegou pra gente ainda. Ainda tá com a Delegacia de Desaparecidos lá de Belo Horizonte. Então a gente não tem o que fazer porque não chegou aqui na cidade ainda. Ou seja, esse caso tá meio que parece no limbo. A polícia fala que saiu de lá e veio para Jaboticatubas. A Delegacia de Jaboticatubas não recebeu o caso. E mais, a informação que nós temos é que a Delegacia de Jaboticatubas está sem delegado. Sem delegado. Nós estamos falando de um caso de desaparecido, que a polícia poderia ter vindo ao condomínio, feito buscas na área de mata, feito buscas nos sítios em que o Agostinho trabalhava, procurado em fossas, procurado na região, e não foi feito até agora. Isso está causando muita indignação, sobretudo na família. O Júlio está aqui com a gente, é sobrinho do Agostinho, e conversou com o tio há aproximadamente um mês, por conversa de telefone, né? Você ligou para ele, ele estava bem, Júlio? Tava bem, sim. A gente fazia um tempo que a gente não se via, né? Aí eu entrei em contato, eu vi que ele mandou mensagem no grupo, entrei em contato e a gente começou a conversar. E ele tava fazendo planos até de uma viagem, falou comigo que tava juntando dinheiro, tava muito feliz. E ele sempre foi muito feliz, sabe? Muito alegre, muito trabalhador. E a gente teve essa conversa. Tanto que no WhatsApp parecia foto de perfil. Hoje, quando a gente entra no WhatsApp, não tem mais foto. Você tem aí, né? Isso é importante, Moreira, porque o Júlio tentou fazer contato com o tio dele, olha só, e ele não respondeu, tá vendo? Ontem ele mandou mensagem, chegou a ligar, e aqui, que é a foto, né? Tio Guti tá aqui. Antes ficava a foto dele aqui, agora não. Vocês estão imaginando que alguém que tá de posse do telefone dele porque não estava na casa tenha dado fim a esse aparelho. Com certeza, passa muitas coisas na cabeça da gente. Eu, no caminho para cá, eu vim imaginando 1 milhão de coisas. A gente trabalha, a gente da família, né, os sobrinhos, os irmãos, trabalha o dia inteiro pensando o que pode ter acontecido. Será que ele está aí dentro? Se ele está aí dentro, morto, está dentro de uma fossa, está no meio do mato, então a gente está apreensivo, a gente precisa saber o que aconteceu com ele. Família, vocês infelizmente já pensam nessa hipótese dele estar sem vida, dado esse contexto, a casa revirada, as visitas aqui no condomínio? Sim, porque no grupo da família, né, ele sempre mandava um bom dia, então tem dias que ele não manda nada.
Seu tio era muito reservado, você falou. E você mesmo não sabia dessa confusão que ele estava tendo com o companheiro, de o companheiro vendendo algumas coisas, tirando algumas coisas de dentro de casa? Não sabia. Tanto no dia que eu conversei com ele, se ele tivesse falado comigo, eu tinha procurado ajudar de alguma forma, né? Ou pegado contato, até mesmo conversado com essa pessoa, ou ligado para um parente mais próximo para expor a situação. Então, nessas questões, ele sempre foi reservado. Até no encontro de família, ele nunca falava nada a respeito disso. Júlio, essa falta, digamos assim, do empenho da polícia, que até agora não deu notícias, não veio fazer buscas aqui, está angustiando muito a família? Com certeza, angustia. Muita gente fica até assim, de pés e mãos atadas. Eu mesmo fico querendo poder fazer alguma coisa, sabe, por conta própria. Mas se eu tomar a frente de alguma coisa, eu posso estar atrapalhando em alguma investigação, né? Então, justiça e a família. Precisando de um empenho, né? Sobretudo da Polícia Civil, para poder fazer uma mobilização. Tá sim, com certeza. Ô Moreira, nós estamos falando, portanto, do Agostinho que está desaparecido. Essa situação não está sendo tratada com a família como algo simples, porque os relatos que a gente tem é que ele tinha um companheiro, Agostinho com 69 anos, 66 anos. Ele tinha um companheiro de aproximadamente 45 anos, viviam juntos, passaram a morar juntos, sobretudo nessa casa alugada, que fica a cerca de 5 quilômetros aqui do condomínio, recentemente. O Agostinho trabalhava aqui no condomínio há cerca de 10 anos, era uma pessoa muito querida, prestava esses serviços nos sítios para as pessoas, de jardinagem e tudo mais, e simplesmente desapareceu. E aí quem tem se empenhado muito também para poder buscar alguma informação, para poder tentar dar um esclarecimento, nesse caso é o Arley, que é o síndico aqui do condomínio, que sentiu logo a falta do Agostinho, de fato que era uma pessoa muito querida por aqui, né? Isso, e angustia a gente, né? Porque você fica numa preocupação, não viu, e a partir do momento que comunicou com a família e foi dada alerta, desde então a gente vem levantando dia a dia todas as entradas do condomínio, até agora todas as filmagens que a gente já teve, já foi fornecido para a imprensa, já foi fornecido para a família. Então, assim, a parte do condomínio a gente está procurando se esforçar ao máximo para poder ajudar a elucidar o caso, né? Moreira, Arley fala que passou a imagem para a família, que passou para a imprensa, a Record está acompanhando esse caso, porque exatamente a polícia não deu notícia da investigação. O Arley esteve lá hoje na delegacia, conversou com um investigador aqui de Jaboticatuba, Zé? Tive na delegacia questionando o porquê. Ele me disse que o sobrinho teria ido na delegacia ontem e ele tinha aberto o sistema e tinha visto que já tinha sido registrado o boletim de ocorrência na delegacia especializada de desaparecidos e que não tinha chegado nenhuma ordem de investigação para Jaboticatubas. E me mostrou na tela lá a natureza da ocorrência como nova. Então, assim, foi feita há pouco tempo também a ocorrência. Porque o Agostinho desapareceu, mas demorou um certo tempo até a família dar a queixa na polícia. Arley, vocês também, como condomínio, estão um pouco de mãos atadas, porque muitas das áreas que precisam ser feitas buscas são de condôminos, ou seja, o condomínio não pode tomar a iniciativa de entrar na propriedade dos outros para poder fazer buscas, é isso? Não, e esse também é um trabalho de investigação da polícia, né? O que cabe ao condomínio fornecer de material, tudo bem. Agora, entrar na fase de investigação não é minha competência. E há uma preocupação nessa questão das fossas, né? Vocês estiveram na propriedade onde uma delas que o Agostinho prestava serviço, mas lá não encontraram nada, pelo menos assim, a casa estava tudo ok. Ok. Aí vai ter que ser uma vistoria mais detalhada, vai ter que olhar nas caixas d'água, nas fossas, se tem algum lugar com a terra fofa, para ver se houve a possibilidade de ter sido enterrado, né? Então, um trabalho minucioso, feito pela equipe de investigação. O companheiro do Agostinho às vezes vinha aqui, a gente falou ontem que ele chegou a pedir emprego aqui no condomínio, mas enfim, não tinha vaga, também não estava apto. E essa entrada dele dia 14 foi exatamente para entregar uma marmita para o Agostinho, ou seja, teoricamente o Agostinho estava aqui e com vida. Desde quando houve o desaparecimento do Agostinho, igual eu falei, a gente vem buscando as imagens. E hoje teve uma novidade, puxando a imagem do dia 14, nós puxamos ele entrando por volta de meio-dia e saindo
por volta de 15, 20 minutos após. Então ele veio simplesmente entregar a marmita e saiu, o que leva a crer que no dia 14 de maio o Agostinho ainda estava vivo. Depois disso, a gente não tem esses registros do Agostinho saindo. Por enquanto, não. Estamos revendo todas as imagens, mas por enquanto nenhum registro. Moreira, nós estamos falando de horas e horas de gravação, não é uma coisa tão simples. O pessoal do condomínio, como o Arley falou, dentro do possível, está empenhado para poder ajudar. E com esse mistério tomando conta, onde está o Agostinho e onde está o companheiro dele, que também desapareceu, não está atendendo ligações, não está sequer o número dele registrado nos aplicativos de troca de mensagens. E essas imagens que chegaram hoje, então, já vão compondo esse passo a passo do que pode ter acontecido. Se o Agostinho não saiu do condomínio e foi para casa e o companheiro dele esteve aqui no dia 14 trazendo uma marmita e voltou no dia 18 de madrugada, que é um fato que chama atenção. Por que isso? O que aconteceu entre o dia 14 e o dia 18? 4 dias se passaram. Ele não procurou o Agostinho de novo? Ele não quis conversa? Eles estavam brigados? Hipóteses que a polícia precisa investigar. Um outro fato que chama muita atenção, nessa imagem que mostra o companheiro do Agostinho saindo daqui, é o fato dele estar usando o que parece ser uma botina. Será que ele teria entrado no mato? Ele foi fazer alguma coisa que precisou de um equipamento específico? O que o pessoal contou aqui é que o Agostinho calçava ali por volta de 33, 34, era um homem mais baixo, não era tão grande. E esse companheiro já teria um calçado um pouco maior. Então, essa bota, essa botina, não era do Agostinho, ele não pegou. Nós não estamos falando que o Agostinho tinha uma guarita aqui, um local específico que ele guardava roupa, ferramentas, não. Ele trabalhava nas casas, nos sítios das pessoas. Então, o que tem acontecido? O que teria acontecido? E mais, por que a polícia ainda não acionou o Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros poderia ter vindo aqui nessa área de mata que nós vimos aí nas imagens aéreas com o helicóptero, ele poderia ter vindo com cães farejadores, a própria polícia que tem cães farejadores, que a gente sabe que nesses casos ajuda muito na identificação de, às vezes, uma pessoa que está perdida ou até mesmo, infelizmente, um corpo. Por que isso ainda não foi feito? Essas perguntas estão no ar e nós, infelizmente, ainda não conseguimos o retorno da Polícia Civil para o que está travando dessas buscas serem feitas. Mas o caso aqui está misterioso e chamando muita atenção, viu, Moreira? O que aconteceu com o Agostinho? Onde está o Agostinho? Pois bem, Vinícius, todas as perguntas que nós temos relacionadas a esse caso, todas vão ao encontro de uma investigação, que precisam ser respondidas por uma investigação. Na verdade, o Ale, que é o síndico do prédio, ele por conta própria, e aliás uma excelente iniciativa, já está cedendo informações, vídeos, gravações, que poderiam já ser parte de uma investigação. Esse caso não tem, o próprio sobrinho já conduz assim, não tem uma direção, um rumo de uma pessoa que está apenas desaparecida, que, sabe, não. O seu Agostinho há 66 anos, mas extremamente ativo. Fazia muita coisa como caseiro, muitas funções, trabalho como caseiro para muitos condôminos. Não era uma pessoa que estava com problema de saúde, talvez um problema de esquecimento, Alzheimer. Não, nada disso, gente, nada disso. E o histórico do companheiro, que ninguém ainda conseguiu encontrar, ou ele por conta própria foi, peraí, gente, deixa eu ajudar nisso aí, porque as histórias, eu tô vendo que eu tô aparecendo nesse caso aí, mas não tem nada a ver com isso, não quero ajudar nas buscas, nem para isso. Se era companheiro, o que ele vai fazer lá num dia posterior, 4 dias depois da última imagem, às 4h40 da manhã e depois não é mais visto? Como é que explica a situação do vizinho, da frente dele? Aí eu tô falando da casa mesmo agora do seu Agostinho, que ontem relatou aqui em entrevista dizendo o seguinte: eu já vi uma confusão aí entre eles, briga, gritaria, nunca vi briga física não, mas um desentendimento verbal já tinha presenciado. O seu Agostinho relatando que a situação de convivência estava difícil, inclusive tendo que vender coisas dentro da própria casa. Depois a casa aparece arrombada, a casa aparece revirada. Onde estão os objetos? Quem levou? Tem relação ou não tem com o companheiro? Quem responde a pergunta como é? Só investigação? A família, por conta própria, vai bater na casa ou ir atrás desse companheiro dele? Tem poder judicial para isso? Não. E o trabalho é de investigação. Aí a gente esbarra numa outra história dentro dessa. Porque um caso como esse,
Você fica pensando, não, a polícia já vai, né, imediatamente, porque a casa foi arrombada, objetos foram levados, tá falando que o companheiro supostamente usa drogas e tem um comportamento que sugere agressividade. Vamos lá para ouvir. Nada até agora, porque chegar lá não tem um delegado, Jaboticatubas. Não tem quem que possa iniciar uma investigação. E o caso está aqui ainda no desaparecido, falando, não, mas nós já mandamos para lá. Aí vê no sistema, realmente apareceu aqui, mas consta ainda só como desaparecido. Não tem nada solicitando investigação e nem constando que há uma possibilidade de crime. Mas não vai iniciar assim mesmo uma investigação, não, ué? Tá faltando o quê? Tá faltando o quê para essa história? A família ficar mais angustiada. Muitas perguntas que ainda não tem nenhuma direção para a resposta, porque uma coisa é você encontrar num caso como esse, a investigação da polícia e ter alguém à frente, o responsável mesmo, pela delegacia, pela investigação, falou assim, nós não podemos ainda falar sobre esse caso porque está sob investigação e qualquer informação pode atrapalhar a condução do que nós já percebemos. Não temos nada para falar ainda, mas estamos investigando. Não tem hoje alguém investigando esse caso. A verdade é essa. Ou até a tarde de hoje não tinha, a não ser que tenha uma ordem que já mudou isso e não chegou aqui. Hein? Vinícius, com você, meu amigo. Oi, Moreira. Olha, é exatamente isso, né? A nossa produção tentou a tarde toda, o dia, falar com a Polícia Civil. Não tivemos a resposta, apenas essa informação de que o caso já teria saído da delegacia especializada e enviada aqui para Jaboticatubas. Mas estamos aguardando para ver se de fato esse processo começa a caminhar a partir de agora. Por aqui, o condomínio segue, né? Muitas conversas nos grupos de WhatsApp, sobretudo porque uma pessoa querida aqui na região que prestava esse serviço, então o pessoal fica chocado. Os relatos que a gente tem que o Agostinho muito reservado, então assim, não era de ficar dando papo, cumprimentava, se relacionava, mas não ficava expondo a vida pessoal, porque não era o caso e até mesmo nessa função dele de caseiro, né, ser reservado, não ficar contando a vida do patrão, por exemplo, é muito importante. Então ele tinha essa característica. O vizinho dele, da onde ele morava, o Zé Pimentel, que foi essa peça-chave porque percebeu que algo não estava certo, que algo não estava errado. E veja bem, Moreira, liga para a polícia e fala, olha, meu vizinho está desaparecido. Eu posso entrar lá na casa dele? Vocês me autorizam? Porque pode ser que tenha acontecido alguma coisa aqui, vocês não estão vindo. A polícia fala para ele assim, não, vai lá. Se tiver alguma coisa, você chama a gente que nós vamos aí. Ele entra, consegue, na verdade, chama um chaveiro, porque a porta principal estava trancada, consegue perceber ali que logo na entrada estava, a princípio, tudo bem, mas que não tinha televisão dentro de casa, não tinha o botijão de gás, não tinha o liquidificador, alguns outros objetos. E que, na parte do quarto, o guarda-roupa sem nenhuma roupa, todas elas reviradas no chão. Ele fala, tem alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa com o Agostinho. E logo faz a conexão com esse companheiro, porque o relato que se tem das pessoas que já o conheciam ali é que ele era usuário de drogas, seria usuário de drogas, e que estava, inclusive, tentando vender algumas coisas de dentro de casa para poder comprar droga, no vício que a gente sabe que é assim. Então, por isso a necessidade e a luta contra o tempo, para saber onde está o Agostinho, para saber onde está esse companheiro dele e para, sobretudo, que se faça uma busca aqui no condomínio, já que a própria família acredita que ele possa ter sido vítima de um crime e que, se ele estiver aqui, pode ser achado. Se não tiver, uma nova busca tem que ser feita e um novo começo para essa história. Nós estamos em cima do caso e vamos acompanhar em breve mais notícias aqui no Cidade Alerta. Moreira. Tá certo, Vinícius, muito obrigado pelas informações. É assim, a gente entra numa história, a gente quer o desfecho da história, a gente quer colaborar com a família. O nosso trabalho também, ao mesmo tempo, de colocar a foto, né, de uma pessoa que nós temos que colocar na condição de desaparecido, mas que a própria família, nas entrevistas de ontem, né, que foram 2 parentes, e na entrevista de hoje com o sobrinho, que também já acreditam que possa ter ocorrido um crime, porque não tem nada no histórico do seu Agostinho para sugerir algo diferente, que ele, por conta própria, vou desaparecer e não vou falar nada com ninguém. Hoje o sobrinho mostrou na tela do celular que o aplicativo dele de WhatsApp está apagado, não consegue mais ter a foto. Só faz isso quem tem acesso ao telefone. Em qual condição que isso aconteceu? Cadê o telefone do seu Agostinho? Já não poderia, por exemplo, ter buscado sinais de torre para ver o último lugar? E se tiveram qualquer lugar desse lugar imenso, desse espaço imenso, desse terreno imenso, né? Que são 140 campos de futebol, gente. Tem lagoa e tem tudo mais.
mais uma vez, nós estamos aqui, né? Amanhã de novo nós vamos entrar em contato com a Polícia Civil para desenrolar essa história no que diz respeito. Se tiver na casa, já há o sinal forte de que algo aconteceu. Não há dúvida sobre isso, não precisa ser do lado de cá o investigador ou da polícia para saber. A casa foi invadida e tem material que foi levado. Seu Agostinho ia levar sozinho? Tudo isso? Não ia. Com qual motivo? Não tinha. Tem um relato do vizinho da frente. A família já desconfiada de tudo. Cadê esse companheiro que não aparece em lugar nenhum? Ninguém ainda... Você foi o último a entrar lá para levar a marmita e depois esteve lá no dia, 4 dias depois, 4h40 da manhã. O que você foi fazer lá? Não tem. Simplesmente não tem resposta para isso. E a família fica assistindo. O rapaz lá do condomínio, o síndico do condomínio, ele vai iniciar uma busca por conta própria lá, em propriedade privada? Ele vai preso, né? Imediatamente, inclusive. Não pode, não é competência dele. Então, vamos continuar nessa história. Tem indícios fortes que algo aconteceu nisso aí.